Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Ah, bom, que bom. Eu fui na célula semana retrasada, fui visitar uma célula, não, essa semana, na minha célula, e os irmãos estavam compartilhando lá e estavam falando como que a nossa igreja é mais acanhada, né? Acanhada quer dizer mais quietinha. Na hora da palavra, os irmãos não dão aleluia, glória a Deus, que nem tradicionalmente nas igrejas pentecostais, né? Então a gente é mais tranquilo, mais de boa, né? Mas você tem liberdade para, se você quiser dar um glória a Deus, um aleluia, quando você quiser, você pode, tá? Aí, ó, viu? Crente aleluiado a gente chama, né? Mas você tem liberdade para isso. Vamos para a palavra então? Eu quero continuar então uma série de mensagens que nós já demos início, na verdade, falando sobre igreja não, falando sobre família fortes, né? E agora nós continuamos esse tema falando sobre igreja forte para tempos difíceis. Eu acho que é um tempo necessário, um tempo exato, aonde Deus separou para nós falarmos sobre sermos fortes, porque nós precisamos ser fortes nos dias de hoje. Eu não sei qual é a sua percepção, eu não sou muito tempo convertido, né? Tenho alguns anos aí caminhando com o Senhor, mas não sou muito tempo assim. Mas nesses anos que eu tenho andado com o Senhor, eu percebi que tem se tornado mais difícil ser cristão. É mais difícil ser crente. Não estou falando de vir à igreja, de vir ao culto. Isso é fácil. Isso aumentou os números, explodiu na verdade o número de crentes. Mas eu estou falando de ser um cristão genuíno, de ser alguém que prega a palavra, de ser alguém que ouve a palavra, pratica a palavra. Está cada vez mais difícil, mas não está difícil por causa da oposição somente, da resistência, mas por causa da sedução. Eu acredito que a igreja está sendo seduzida por muitas coisas hoje. E está sendo misturada com muitas coisas. E está sendo difícil de ser cristão. Um cristão empolgante, um cristão que ama Jesus, um cristão que serve ao Senhor, um cristão que deu a sua vida para o Senhor, o seu bolso e tudo, entregou tudo para o Senhor. Então esse tipo de crente está cada vez mais escasso, porque nós estamos passando por tempos difíceis. E sempre houve tempos difíceis, irmãos. Eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas eu quero continuar então esse tema, e eu acho que ele é exato para o dia que nós estamos vivendo. Então, nós vamos falar sobre igreja fortes. E o que é igreja? Quantos vieram aqui na reunião de família que teve, na reunião de casais? Amém, de sexta-feira, né? Foi bênção. E uma das ministrações, o pastor disse o seguinte, que família é uma instituição formada por Deus. Deus que instituiu a família desde o início. Foi a primeira instituição de Deus, foi a família. E o que é igreja? Igreja é um conjunto de instituições chamado família, quando nós nos reunimos e professamos a mesma fé. Que fé é essa? Em Jesus Cristo e no seu sangue que nos remiu e nos lavou, amém? Então isso é ser igreja, quando eu e você cremos na mesma coisa. Você pode estar aqui e não ser igreja, porque você pode crer em outra coisa e você não faz parte da igreja. A igreja é um conjunto de famílias que professam a mesma fé, a fé em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, diga amém. Então você é a igreja, amém? E para falar de igreja é um grande privilégio, mas um grande desafio também, porque é uma instituição formada por Deus também, pelo próprio Cristo, e é importante para Ele, tanto que Ele nos chama de noiva. Então Jesus valoriza a sua igreja, Jesus te valoriza, Jesus valoriza a sua família. Então para falar sobre ela é muito importante, mas também é uma grande responsabilidade. Falar de algo que foi tentado destruir há milhares de anos. A igreja sofreu e passou por vários momentos onde foi tentada ser destruída, mas nunca foi. Porque é algo que Deus constituiu, instituiu, nenhum homem pode destruir. Tudo que Deus instituiu nessa terra, nenhum homem pode destruir, irmãos. Tentaram destruir a igreja por vários e milhares de anos, mas ninguém consegue, porque Deus é muito maior do que todas as coisas que já passaram nessa terra. Então o pastor Edmar começou falando sobre unidade.
que é um dos fundamentos da igreja. E foi, irmãos, eu fui tentado a continuar a mensagem dele, mas Deus falou algo um pouquinho diferente. Mas ele falou sobre unidade e foi tão benção, irmão, porque a igreja respondeu tão bem. Eu fui na célula essa semana, em algumas células, e todas responderam tão bem. O compartilhamento foi bênção, foi muito produtivo, foi muito bom ouvir a mensagem. Então nós aprendemos que a unidade nos guarda, a unidade nos leva mais longe, a unidade é a expressão de Cristo. Até o próprio Jesus falou isso, que nós nunca poderíamos expressar a Deus se nós não formos um. Se eu e você não nos tornarmos um, nós nunca vamos expressar a Deus. O próprio Jesus disse isso. Então a unidade é fundamental. Ele trouxe uma mensagem de fundamentos. E eu quero continuar falando sobre fundamentos. Carlão, mas por quê? Fundamento é mais importante do que a construção? Eu acredito que não é questão de importância. Eu acho que é uma questão de o seguinte, eu tô reformando a minha casa lá, já faz um tempinho, e aí a gente reformou tudo por dentro, tá lá bonitinha a casa, mas eu não fiz o telhado, porque eu não sabia que o telhado estava ruim. O telhado parece uma pista de skate, sobe e desce, sobe e desce. E aí começou o tempo de chuva, o que aconteceu? Choveu dentro de casa. E aí eu arrumei tudo bonitinho dentro de casa, agora chove dentro de casa. Aí eu fico doido, porque como que eu estou debaixo de um teto, está caindo água na minha cabeça. Eu fico doido com isso. Mas agora eu vou precisar arrumar esse telhado. Mas arrumar telhado é relativamente fácil. Arranca tudo, coloca outro, só precisa ter dinheiro. Tá vendo, né, Deus? Precisa ter dinheiro para arrumar. Só isso. Agora, se tivesse um problema no fundamento da casa, seria muito mais difícil de arrumar, sim ou não? Por isso que nós estamos falando sobre fundamentos, porque nós podemos construir algo depois que sem medo, sem angústia de construir algo bonito e ter que ser destruído, amém? Então hoje eu vou falar sobre 5 fundamentos. Hoje nós vamos voltar um pouquinho na história. Em 1517, dia 31 de outubro, Martim Lutero, quem conhece Martim Lutero? Martim Lutero, ele pregou 95 teses na frente da igreja de Wittenberg. E essas 95 teses iam contra algumas verdades, entre aspas, que eram contadas, que eram pregadas na sua época. Então a igreja vivia num contexto ali religioso. Para quem não sabe, nós somos uma ramificação da Igreja Católica Romana, né? E na Reforma Protestante nós fomos separados. Hoje nós somos uma igreja protestante reformada, amém? Então nós somos separados nessa data. A partir desse dia começou uma reforma chamada Reforma Protestante com Martim Lutero. E agora começou 2 igrejas. A Igreja Católica foi para um lado, a Igreja Protestante foi para o outro. E aí a gente vai voltar porque eu não quero inventar a roda hoje. Eu quero só rolar ela. Porque quando nós falamos de fundamento, não adianta a gente querer inventar história. A gente precisa seguir aquilo que já foi falado, aquilo que já foi pregado. Então esses fundamentos já foram colocados. Nós não precisamos inventar nenhum fundamento a mais para ser colocado na igreja. E para falar sobre igreja forte, nós precisamos voltar ao que já foi falado. Amém? Então voltando aqui para a história, 506 anos atrás, né? Onde essas teses foram colocadas na frente da igreja de Wittenberg. E essas teses elas foram resumidas pelos seus discípulos depois em 5 solas, 5 crenças, 5 valores que resumem essas 95 teses que Martim Lutero pregou lá. Quem lembra das 5 solas da Reforma Protestante? Vamos lá? Vamos junto? Qual é a primeira? Essa eu acho que não tinha. Essa é hebraico, essa aí nem eu entendo. Vamos lá, 5 solas. Vamos lá. Somente. Vamos lá, Léo. Somente as escrituras. Aí, Paulinho, falar pra você. Só de palmas, Paulinho. Não é porque ele tá com esboço lá, não. É porque ele sabe mesmo, lógico. Glória a Deus. Somente as escrituras. Segundo, somente o irmão Jesus. Somente Cristo. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente a fé.
E quinto, só a Deus a glória. Aleluia. São as 5 solas, são o resumo dessas 95 teses em 5 valores que nós vamos aprender hoje. Bom saber que os irmãos não sabem porque vai começar o curso quando? Quando abre as vagas de novo do curso? Só ano que vem. Só ano que vem, irmãos. Então vocês vão ter que procurar na internet. Mas é importante vocês fazerem o curso, irmãos. Isso aqui é a base da nossa fé. Se você não souber isso aqui, que é o básico do básico, irmãos, fica difícil de ser cristão. Então nós vamos falar sobre esses 5 fundamentos e o primeiro dele é somente as Escrituras. Fala para o seu irmão aí, fala somente as Escrituras. Fala em espanhol aí agora. Olha lá, você voa abaixo esse Léo, né? Vamos lá. Assim como em tempos difíceis, irmãos, eu estava falando também, inclusive semana passada, isso na célula. Nós temos um costume, na verdade é normal nós fazermos isso, uma visão de mundo baseada na nossa idade. Então, se você tem 30, 40, 50, 60 anos, você tem uma visão de mundo de acordo com o que você viveu. Então, você tem o mundo quando você começou e você tem o mundo hoje. Então, pessoas com 60 anos de idade viveram um mundo totalmente diferente dos dias de hoje. Então, eles têm uma visão geral do mundo. O mundo está difícil, o mundo está complicado, as coisas estão acontecendo. Olha aí o homossexualismo, olha aí a ideologia de gênero. E parece que nós estamos vivendo assim a pior época de todos os tempos. Mas por que nós vemos o mundo de acordo com a nossa idade? E nós não podemos fazer isso. Nós temos que levar em conta toda a história. Já se passaram milhares de anos. E eu quero trazer para os irmãos aqui, só para você lembrar, mas já houve tempos piores do que o nosso. Você lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa da prática do homossexualismo. Deus destruiu 2 cidades por causa disso. Você já viu algum dia aí Deus destruindo cidades aí por causa da prática do homossexualismo? Não. Deixa eu te lembrar, deixa eu ir um pouquinho mais além na história. Na época de Noé, Deus destruiu o mundo. Deus acabou com o mundo, irmãos. Deus preservou somente uma família, a família de Noé. Sabe por quê? Porque as pessoas eram más. Então já teve tempos muito piores do que o nosso, irmãos. Já teve tempos onde as pessoas eram muito, mas muito ruins. Então não adianta nós olharmos e falar, não, porque eu estou vivendo a pior época. Não, vai piorar, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vinda do Senhor será a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Então tem que piorar ainda muita coisa. Essas coisas que estão acontecendo, essas guerras que estão acontecendo em Israel, em todos os lugares no mundo, isso tudo vai piorar, irmãos. Não que eu sou pregador alarmista ou qualquer coisa do tipo, não. Mas as Escrituras nos dizem que vai piorar, vai ser como na época de Noé. Então, irmãos, houve tempos muito piores que a gente. Por exemplo, quem já ouviu falar de Adolf Hitler? Amém? Adolf Hitler matou milhares de pessoas porque ele queria purificar o mundo. Ele tinha uma ideia de que o povo dele era santo, escolhido, e o resto era tudo impuro. Então ele destruiu a nação judaica. Tentou, pelo menos, né? Matou um monte de pessoas. Quando se lembra, quando Jesus nasceu, qual foi o decreto sobre Jesus, sobre as crianças daquela época? Todas tinham que morrer. 2 anos para baixo, a maioria das crianças daquela época morreram. Irmão, você imagina a chacina que foi? O governo baixa um decreto agora que crianças abaixo de 2 anos têm que morrer? Você imagina a loucura que foi? Então há tempos piores, irmãos. Nós já passamos por tempos difíceis, nós estamos passando novamente por mais tempo difícil. E nós precisamos ser uma igreja forte. Amém? E para sermos uma igreja forte, nós precisamos crer que as Escrituras são a verdade de Deus. Irmãos, aquela época foram guerras, por exemplo, de Adolf Hitler, foi uma guerra física, onde ele matou pessoas, aonde, sabe o que ele fez? Ele juntava os livros cristãos, ele pegava as Bíblias, ele levava para uma praça e queimava tudo.
no intuito de destruir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era a nossa base de fé, sempre foi. Então Adolf Hitler queria tirar a nossa base de fé para que os cristãos parassem de crer naquilo. Ele tentou isso, mas a palavra de Deus sempre foi preservada, irmãos. Ninguém na história conseguiu destruir a palavra de Deus. Por milhares de anos a palavra de Deus continua sendo pregada, continua sendo ensinada, continua sendo distribuída, continua sendo lida. Para você ter uma noção, a Bíblia é o livro mais vendido da história. A Bíblia hoje é o livro mais vendido nos nossos dias. Porque a palavra de Deus, ninguém consegue parar o que Deus instituiu, irmãos. Então, sempre foi assim. Só que a guerra hoje é diferente. A guerra não é física. O diabo não tem tentado matar as pessoas, apesar de sempre existir essa parte física. Mas hoje a guerra é cibernética. A guerra hoje é mental. A guerra hoje é ideologia. Ficou mais difícil agora. Ideológica. É uma guerra ideológica, de valores, onde o diabo tem tentado enfraquecer a palavra de Deus. Onde tem tentado enfraquecer com o quê? Com verdades relativas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o pastor já te ensinou um monte de vezes. Verdades relativas, onde eu tenho a minha verdade, o Gabriel tem a verdade dele, e nós andamos juntos. Mas isso é um grande engano do diabo, porque existe uma verdade absoluta, aonde eu e o Gabriel devemos nos sujeitar, que é a verdade da palavra de Deus. O pastor comentava um tempo atrás numa pregação, falando que a voz do pastor parece que sumiu hoje no meio da multidão. A voz do pastor perdeu uma força na vida dos irmãos. E é verdade, sabe por quê? Porque não é a questão do pastor, é a questão que as pessoas deixaram de valorizar a palavra de Deus. Deixaram de levar a palavra de Deus como uma regra de fé, como uma base para a sua vida, como algo que te instrui, como algo que te corrige. E agora o pastor tem que virar piroleta aqui em cima para que os irmãos possam dar um pouquinho de atenção. Mas chega um coach, Zé Ruela, que treinou um pouquinho a expressão de linguagem, que fala bonito, e todo mundo cai de joelho e chora Irmãos, nós precisamos voltar a valorizar a palavra de Deus. Não sou nada contra coach, pode ir em reunião de coach, pode ir quanto você quiser destravar o que você quiser na sua vida. Só cuidado, destravar muita coisa aí, né? Vai devagar. Mas pode ir, não tem problema. A questão é o que é mais importante na tua vida, a palavra de Deus ou a palavra do coach? É só isso. Então nós precisamos restaurar isso, irmãos. E o diabo sempre tentou destruir a palavra de Deus. Foi assim com Eva, lembra? Quando a serpente foi falar com Eva, o que ele fez? Distorceu a palavra. Foi assim, para os irmãos que não sabem, em 303 depois de Cristo, houve um imperador chamado Diocésio. E esse imperador foi terrível. Alguns irmãos já sabem de algumas coisas que ele fez. Ele pegava pessoas cristãos, eles colocavam em postes nas ruas, enrolavam de betume e acendia para iluminar a cidade com cristãos. Esse imperador foi um terror, ele matou milhares de cristãos. E ele fez a mesma coisa que Adolf Hitler, só que bem antes que ele. Ele tentou tirar as escrituras de circulação. Sempre foi assim, irmãos. Alguns países aqui, que nós estamos vivendo hoje, Cuba, Coreia do Norte, China, não se pode ter a palavra de Deus. Não é livre a palavra de Deus. As pessoas têm que ler escondido. As pessoas não podem expressar a sua fé publicamente. Por quê? Porque o diabo tenta o tempo todo destruir a palavra de Deus. Foi assim com os papas. Em 1070, há mais ou menos 1280, surgiu um dogma chamado infabilidade papal, onde a palavra do Papa era maior do que a Escritura. Então o que o Papa falava era mais importante do que estava escrito na Bíblia. Se Jesus falou que onde 2 ou 3 concordarem, ali será ligado na terra, será ligado no céu, o Papa falasse, não, eu vou falar que quando 5 ligarem, vai ser ligado no céu. Porque eu estou falando. E tinha que ser acatado, porque a palavra do Papa era maior. Há tempos atrás, irmãos,
O Papa deu uma declaração que a Bíblia devia ser atualizada. Houve pastores também, aquele tal de René, sei lá o quê, falou a mesma coisa, que a Bíblia devia ser atualizada. Por quê? Porque eles estão tentando destruir o poder da palavra de Deus. Eles estão tentando tirar a força da palavra de Deus. Eles estão dizendo, a Bíblia não é a verdade de Deus. Mas a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. Ela é a própria palavra de Deus, irmãos. Nós devemos confiar porque ela é a nossa base de fé. Se você não crê nesse primeiro valor que eu estou te falando, irmãos, não vai adiantar mais nada na sua vida. Porque a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé. Eu vou te dar alguns dados, alguns argumentos, inclusive bíblico, mas deixa eu te falar, se isso já não provar para você que ela é a palavra de Deus, irmãos, eu não sei mais o que fazer. Porque, irmãos, a palavra de Deus foi escrita por mais ou menos 40 autores. Num período de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, em países, culturas, nações totalmente diferentes, tempos diferentes, e esses 40 autores concordaram a mesma coisa. Um livro completa o outro, um livro explica o outro, e todos concordam a respeito da mesma coisa: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Irmãos, eu brincava hoje de manhã, eu peguei o Henrique e a Alaine aqui, eles têm 20 anos de casado, e eu falei, se esses 2 irmãos aqui, eu desse aqui um tema para eles, falem sobre criação de filhos, e desse 30 minutos para eles, e falo, só escreve aí. Quando eu fosse ver o que eles escreveram, eu tenho certeza de que estaria totalmente diferente um do outro. Mesmo com 20 anos de casado, sabe por quê? Porque nós somos diferentes, mas a Bíblia foi escrita por 40 autores, e todos falaram a mesma coisa. 1.600 anos, irmãos. Não é possível, não existe nada humano, não existe uma engenharia humana que poderia arquitetar. Não, essa eu errei. Que podia formar uma engenharia que arquitetar, olha, eu quis falar bonito agora, né? Arquitetar essa engenharia, não existe, irmão, nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem em sã consciência, poderoso no mundo, não pode, irmãos, não existe. Não tem nada que resistiu por tanto tempo sem ser destruído. Então a palavra, isso já prova que ela é a palavra de Deus, amém? Mas eu vou usar a própria palavra de Deus para te mostrar. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, abre aí. Vai dizer assim: toda escritura é inspirada por Deus, diga inspirada, amém, e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que a palavra de Deus está falando, que ela é inspirada, ela não é colocada por homens, ela não é imaginada por homens, ela é inspirada pelo próprio Deus. Tudo que está escrito foi inspirado e foi colocado por um objetivo, para que você creia. E olha que interessante, essa palavra, irmãos, essa palavra, ela é útil para ensino. Irmãos, se você quer aprender, busca a palavra de Deus. Ela é útil para ensinar os seus filhos, para ensinar os seus funcionários, para ensinar o que você quiser. A palavra de Deus, ela é útil para isso. Ela também é útil para repreensão. Você precisa repreender algo, você precisa ser repreendido, a palavra de Deus faz isso. Ela é útil também para correção. Você precisa corrigir uma rota sua, você precisa corrigir os seus filhos. Você vai usar o quê? O manual da ideologia de gênero de hoje. O manual da criação do filho, do pai e a mãe da nova geração. Não, a palavra de Deus tem instrução para você corrigir os seus filhos. E ela é instrução na justiça, para que você caminhe no caminho certo. Irmãos, eu sempre falo, tudo que você precisa fazer, irmãos, está escrito na Bíblia. Eu preciso abrir um negócio, vai ler Bíblia. Eu preciso pensar nos projetos da minha vida, vai ler a Bíblia. Tudo está na Bíblia, irmãos. Tudo que você precisa está nas Escrituras Sagradas.
E olha que interessante, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo o que você precisa fazer, o Senhor tem direção para você. Basta você querer estudar, basta você querer ler, basta você... Ah, Carlão, mas eu não gosto de ler. Você me perdoa, irmãos, mas você precisa ler. Você precisa, irmãos. Ah, Carlão, eu tenho dificuldade em ler. Hoje tem Bíblia em áudio, você pode ouvir. Mas, irmãos, eu não estou falando de algo assim, porque o Carlão hoje ama ler. Eu amo as escrituras, eu amo ler. Por mim, eu passo horas lendo aqui, feliz da vida. Mas eu estou falando, eu não gostava nem de ler gibi, irmãos. Eu não conseguia nem ler gibi, falar a verdade. Na escola, eu não gostava de ler nada. As piores matérias para mim era português, história. Para mim, tudo que tinha que escrever era ruim. Me arrependo de tudo isso. Mas hoje eu amo ler, por quê? Porque o Senhor escreveu um livro para mim. Ele escreveu aqui, está tudo aqui, tudo que eu preciso está aqui. Eu não preciso de nada fora. Carlão, mas então eu não posso estudar. Lógico que você pode estudar, você deve estudar. Mas a sua regra de fé, a sua base da vida está aqui, irmãos. Você não precisa de nada. Eu preciso de uma faculdade lá em Harvard. Você não precisa, você precisa para trabalhar, mas aqui, você quer ser um homem honesto, você quer ser sincero, quer adquirir os seus bens com honestidade, você quer tratar a tua mulher bem, você quer ter filhos abençoados, está aqui. Uma igreja forte, irmãos, é uma igreja que tem a palavra de Deus. João capítulo 20, verso 29, a palavra de Deus é fonte de vida para nós. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. A palavra de Deus foi escrita para que você creia que Jesus Cristo é o seu Senhor, irmãos. Então é importante você ler. Carlão, eu não gosto de ler. Irmãos, para de arranjar desculpa, vai começar a ler. Carlão, eu não sei ler, vai aprender a ler. Ouça, coloca a Bíblia em áudio, ouça, vai aprendendo. Você não precisa ler a Bíblia toda em uma semana, você tem a vida toda para ler isso aqui, irmão. Mas vai ler. Se apaixone pelas escrituras, valorize as escrituras. Você me perdoa, mas se você vem aqui só de domingo em domingo ouvir a palavra de Deus e se dá por satisfeito por isso, irmãos, você está muito abaixo daquilo que Deus planejou para você. Não é a palavra do domingo que vai mudar a sua vida, é a palavra do dia a dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias você lê um pouquinho disso aqui, vai transformar a sua vida. Domingo é só para confirmar o que Deus falou durante a semana para você. Você precisa ler um pouquinho por dia, irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então fala para o seu irmão aí do lado. Fala, irmão, uma igreja forte é uma igreja de palavra. Segundo ponto. Segunda sola, segundo valor, somente Cristo. Parece ser loucura, irmãos, falar de somente Cristo dentro de uma igreja evangélica, né? Mas não é. Infelizmente não é. Tem se tornado cada dia mais necessário falar que não há outro além de Cristo. Não há outro além de Deus. No contexto da reforma, quando Martinho Lutero prega essas 95 teses lá na frente da igreja de Wittenberg, era um contexto muito religioso, aonde se misturavam as coisas. Então, não era somente Cristo, por isso que essa é uma das teses. Porque lá era assim, era Cristo e as penitências. Cristo e as indulgências. Indulgências, para quem não sabe, é o pagamento pelos seus pecados. Então você não era salvo, o seu intermediador com Deus não era somente Deus, era Cristo e os santos. Mas quantos não vivem assim hoje, irmãos? É bom ter um santinho de vez em quando, né? Um São Pedro para você regular se vai chover ou não vai. Um São Longuinho para quando você perder as coisas, você dar uns pulinhos. Está cheio de gente assim, irmãos, transferindo o seu relacionamento com Deus, que já foi dado por meio de Jesus Cristo, para outros. Não, eu vou transferir
para São João da Penha, porque ele vai interceder por mim. Talvez você está achando, não, mas isso aí é muito católico, Carlão, mas está cheio de crente fazendo mais ou menos a mesma coisa. É Jesus Cristo e a aprovação do meu pastor. É Jesus Cristo e o meu líder. É Jesus Cristo e o irmão mais maduro na fé. Está cheio de pessoas, está cheio de cristãos transferindo seu relacionamento com Deus para outra pessoa. E nós precisamos voltar a falar, é só por meio de Cristo. Cristo rasgou o véu de cima a baixo. Ele abriu o caminho, Ele deu livre acesso ao nosso Pai. Você tem relacionamento com Deus agora por meio de Cristo. Não é por meio de um profeta, não é por meio de um ungido, não é por meio de qualquer homem nessa terra, é por meio de Jesus Cristo. Homens de Deus existem, profetas existem, mas eles não são responsáveis pelo seu relacionamento com Deus. É você que é. Jesus te salvou, é só por meio dele. Ele é o nosso intermediador. Nós não temos mais sacerdotes que fazem essa intermediação entre Deus e nós. Você tem livre acesso ao Pai, irmãos. Para de transferir seu relacionamento. Pega na mão de Jesus, fala: Jesus, a partir de hoje, eu creio que é somente pelo Senhor. E hoje também nós vemos essas colocações ainda. Então é Cristo que me salva, que me resgata, que me tirou do inferno, mas Cristo vai do lado e Maria vai na frente. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Precisamos ter claro, irmãos, que não há outro além de Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E não somente Salvador para a eternidade, mas para todas as coisas que nós precisamos. Eu não preciso de nada fora de Cristo. Irmãos, eu não preciso de nada além de Cristo. Eu não preciso de uma esposa, eu não preciso de uma casa, eu não preciso de filhos, eu não preciso de nada, eu preciso do Senhor. O Senhor acrescenta coisas na minha vida, uma esposa abençoada, coisas abençoadas, filhos abençoados, mas o que eu preciso é Jesus. Fora Ele, você não precisa de mais nada, Ele te dá tudo, mas você não precisa, mas dele você precisa. Ele é único, suficiente e necessário na nossa vida. Olha o que ele vai dizer, João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Irmãos, Jesus está falando, sem mim vocês não podem fazer nada. Entenda isso, é tudo por meio de Cristo, irmãos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único e suficiente para nós. Uma igreja forte é uma igreja cristocêntrica, que olha para Jesus, coloca Ele no centro de tudo. Talvez aí você fica falando, mas essa história é bonita, né? De colocar Jesus na frente de tudo. Mas irmãos, essa é a verdade da palavra de Deus. Segunda coisa, uma igreja forte é uma igreja cristocêntrica. Fala para o seu irmão aí, fala, uma igreja forte é uma igreja cristocêntrica. Terceiro fundamento, terceiro valor, somente a graça. Outro fundamento que precisamos para ser uma igreja forte é a graça de Deus. Não podemos como igreja acharmos que somos alguma coisa. Tudo que temos, estamos nos tornando é pela graça de Deus. Se uma igreja forte e relevante para a nossa sociedade, vai exigir de nós que dependamos totalmente do Senhor. Então, terceiro valor, somente pela graça. Nós fomos salvos pela graça, irmãos. Nós fomos restaurados pela graça. Seu casamento foi salvo pela graça. Seus filhos são salvos pela graça. É tudo por meio da graça. A graça é o favor imerecido que te capacita para fazer aquilo que você não pode fazer. A graça te pega num lamaçal de pecados e te transforma e traz para um reino de luz e te torna outra pessoa.
Essa é a graça de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, e nós devemos tomar cuidado. Porque hoje nós temos aqui o Júnior, vereador na cidade, um homem importante, assumiu uma posição importante, mas é irmão nosso. Nós temos agora a pastora, pela glória de Deus, entrou no conselho tutelar, então hoje nós temos uma conselheira. Mas irmãos, tudo isso é pela graça de Deus, nada isso é pelo nosso esforço. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos legais. E não adianta a gente bater no peito aqui e falar assim: nós temos um vereador, nós temos uma conselheira, nós temos um pastor que é um anjo, nós temos tudo isso, e bater no peito e se tornarmos arrogantes. Não, tudo isso é pela graça de Deus, é favor de Deus. Deus tem nos dado autoridade, Deus tem nos dado graça para entrar em certos lugares, mas é favor de Deus. É favor de Deus que o Júnior está lá na política, é favor de Deus que a pastora entrou no conselho, é favor de Deus essa igreja, é favor de Deus a sua vida, é favor de Deus seus filhos estar aqui no caminho do Senhor. E a graça, irmãos, ela é uma espada, porque ela trabalha dos dois lados. Ela não deixa nós nos orgulharmos do que nós estamos fazendo, mas ela também pega aquele irmãozinho que fica só sentado no culto de domingo aí falando, dando desculpa: eu não consigo servir, eu sou incapaz, eu não tenho qualificações para servir ao Senhor. Para com isso, porque a graça te capacita. Irmãos, você pode falar: Carlão, eu não dou conta. Você não dá conta mesmo, você nunca vai dar conta, mas Ele já deu a conta, Ele pagou lá na cruz, para que nós possamos fazer a obra dEle debaixo da sua graça. Então, irmãos, não tem desculpa nem para esse aqui que está fazendo e está conquistando e está avançando. Não adianta ele querer se orgulhar, porque é tudo pela graça. Mas também não tem desculpa para aquele que está sentado só esperando. Eu não sei se eu consigo. Irmão, você nunca vai conseguir, mas Ele capacita você. Então, irmãos, a graça ela é tão poderosa, por isso que é um valor inegociável na igreja. Somente pela graça, nós não fazemos nada na nossa força, nós não temos poder para mudar nada. Quem muda é Jesus, quem muda é o Senhor. Se o Senhor não quiser, Ele não faz. Não adianta a gente bater o pé, rodopiar, virar mortal, não adianta. Quem faz é o Senhor. Então, irmãos, para de desculpa. Você que está aí servindo, aí está trabalhando, glória a Deus pela tua vida, mas continue debaixo da graça de Deus, não se orgulha não. Mas você que não está servindo, irmãos, para de dar desculpa. Homens, assuma a sua posição. Irmãos, para de dar desculpa: é por causa do tempo, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é por causa da minha incapacidade, eu não sei se eu consigo, eu não sei se isso. Para, mulheres, assuma a posição de vocês. Mulheres, assuma a responsabilidade de vocês. A gente tem uma vida só para gastar, irmãos. Nós estamos de passagem aqui. Nada disso vai valer a pena. Quando Ele voltar, vocês vão perceber. A primeira coisa que todo mundo vai perceber: nada disso valeu a pena. Eu estou indo para um lugar muito melhor. Irmãos, existe uma eternidade para nós. Para de ficar gastando tempo à toa aqui. Para de ficar dando desculpa. Procura alguém, procura o teu líder, procura a pastora, procura o pastor, procura alguém. Fala: eu quero servir alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Se coloca debaixo da graça de Deus, irmãos. Nós temos tanto para conquistar, tanto para avançar, tanto para ir além, mas nós precisamos estar firmados na graça de Deus. É ela que nos capacita. Uma igreja forte é uma igreja cheia da graça de Deus. Fala aí de novo para o seu irmão do lado. Fala: uma igreja forte é uma igreja cheia da graça. Quarto fundamento, quarto valor: somente a fé. Hebreus 11:1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, irmãos, nos dias de hoje nós estamos correndo grandes riscos de perdermos a nossa fé. Nós temos sido uma igreja muito abençoada,
não só a nossa, mas o reino de Deus tem sido muito abençoado por Deus. E nós corremos o risco de parar de confiar e ter fé no Senhor, de ser uma igreja conhecida como o povo da fé, para ser um povo que confia nos seus próprios recursos. De ser um povo que vai agora utilizar daquilo que Deus deu para continuar fazendo a obra dele. Não, existe um estilo de vida que Hebreus está falando. O estilo de vida é pela fé. A sua vida deve ser vivida pela fé. Deixa eu te dar um exemplo simples. Você não tinha carro, não tinha nada, não era casado, não tinha nada. Tinha malemar uma cueca furada. E aí você orava, você jejuava, você clamava, você buscava, você pedia, Senhor, me dá um carro, com aquele discurso, né? Senhor, eu vou levar os irmãos da célula, eu vou dar carona para fulano, eu vou dar carona para ciclano, e eu vou ajudar no reino de Deus. Senhor, me dá um carro. E você orava, usava fé para isso. E aí Deus te deu um carro. Glória a Deus por isso. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um casamento, Deus te deu coisas que você teve que exercitar fé. Só que agora você precisa trocar o carro. O carro está velho, já está usado, estou cansado de levar lá para o Carlão para arrumar, vou trocar esse carro. É a propaganda. Estou cansado já, vou trocar o carro. E aí o que acontece? Agora você tem um recurso na mão. Você já tem um carro. Então é muito mais fácil você ir lá na concessionária, no estacionamento, chegar lá e falar, eu tenho esse carrinho aqui, quando você paga, dá outro aí, que a gente vai fazer um bem bolado, pagar umas parcelinhas, vamos que vida que segue. Isso é errado? Não. Mas você usou fé para isso? Para ter o primeiro carro, você usou fé. Mas para comprar o segundo, você não usa mais fé, você usa os seus recursos. Nós corremos um grande risco como igreja, irmãos, de pegarmos tudo isso que Deus tem nos dado e usar isso aqui e não usar a nossa fé. Nós temos hoje o Júnior lá na posição de vereador. Nós corremos o grande risco de parar de orar por ele, de parar de clamar, de parar de cobrir ele em oração, porque ele já está lá. Pai, já está lá, agora tá, beleza. Não, nós continuamos exercendo a fé. Hoje nós temos a pastora no conselho tutelar. Agora, nós orávamos, nós clamávamos para que pudesse entrar, para que pudesse ajudar as crianças. Agora é tudo natural, agora é só enviar para lá. Não. Da mesma forma que nós começamos, nós devemos terminar a nossa vida pela fé. Então, irmãos, para pensar. Quarto fundamento, somente pela fé. Você precisa restaurar a fé no teu coração, irmãos. Deixa eu te dar outro exemplo básico. Quando fica doente, a primeira coisa que você procura, a caixa de remédio, o médico ou orar? É simples, irmãos. Eu não sou contra remédio, não sou contra médico, até porque eu vou mais em médico do que na casa da minha mãe, eu acho. Com 3 filhos tem que estar constantemente em médico, né? Não sou contra. Mas qual que é o primeiro recurso que você tem? Irmãos, nós devemos exercer a fé. Constantemente. Nós oramos aqui por Israel. Não adianta a gente só orar. A gente tem que exercer a fé, que Deus vai fazer alguma coisa, irmãos. Você tem alguém... eu estou falando isso de causa própria, tá? Às vezes você está orando por um irmão viciado em drogas, ou viciado em pornografia, ou viciado, ou preso no homossexualismo, ou qualquer coisa do tipo. Você está orando por essa pessoa há anos e a pessoa não muda. Você vai perdendo a sua fé. O diabo vai minando a sua fé. Irmão, você precisa perseverar na sua fé. Continua orando, o teu marido vai se converter, a tua esposa vai estar aqui, os teus filhos vão estar aqui, o teu filho vai sair da droga, o teu parente, teu amigo, aquele que você está orando, vai acontecer alguma coisa, mas precisa exercer a fé. A fé é o nosso firme fundamento e é por ela que nós cremos na palavra. Em Cristo e na sua salvação, na sua graça, é pela fé que vivemos e que nos movemos. Se quisermos ser uma igreja forte, irmãos, nós precisamos ser uma igreja de fé. Nós precisamos ver milagres nesses dias, irmãos. Você precisa ver milagres. Eu tenho falado constantemente a respeito disso. Muitos irmãos aqui, e eu tenho certeza que se eu pedir para você levantar a mão, a maioria vai levantar. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada? Manifestação de demônio. A grande maioria hoje não viu. É assustador isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm noção do mundo espiritual. Elas perdem o senso de realidade espiritual.
porque elas nunca viram nada. Mas, irmãos, a própria palavra diz que, beleza, você viu, por isso você creu, mas felizes aqueles que não viram e creram. Então, irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Se nós queremos avançar como uma igreja forte, nós precisamos ser conhecidos como uma igreja de fé. Amém? E o último valor e último ponto para encerrar: somente a glória a Deus. Vamos ler alguns textos? 2 Samuel 7:22 vai dizer assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Olha 1 Crônicas capítulo 17, verso 20, vai dizer a mesma coisa: não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Irmãos, nós precisamos dar glória a Deus, não existe outro Deus, é somente Ele, irmãos. Hoje de manhã nós cantamos aquela canção que os deuses prostrados ao chão, não lembro nem como que é a música, pra você ver como eu sou bom. E aí nós cantamos aquela música que os deuses prostrados ao chão, que só existe um Deus, e essa é uma verdade do nosso coração, só existe um Deus, irmãos, o nosso Deus. Isaías 44:6 vai dizer assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há outro Deus. Nós precisamos render glória a Deus. Nós precisamos entender que toda honra, toda majestade, todo louvor, tudo que existe foi criado para louvor do nosso Deus. Ele merece toda a honra, Ele merece tudo que nós temos. Ele é o único e digno, irmãos. Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos dar glória a Deus. O problema é que muitas pessoas estão rendendo glória a outras coisas. Hoje as pessoas estão rendendo e se rendendo a outros deuses. Quem conhece o Elon Musk aqui? Um homem muito poderoso, é dono do Twitter, CEO da Tesla, enfim, tem um monte de coisa. Eu estava dando uma bisbilhotada lá na fortuna dele, nos números, né? 262 bilhões. Eu não sei nem quanto zero tem isso. Eu não sei nem o que é tanto dinheiro assim, onde que cabe tanto dinheiro assim. Mas o homem é rico, o homem é poderoso. E sabe o que tem acontecido? Algumas pessoas têm se dobrado diante dele dizendo que ele é Deus. Porque o homem faz o que quer, e o que ele manda vira lei, o que ele fala, algumas pessoas se rendem. Mas a verdade é que ninguém é Deus fora o nosso Deus, irmãos. Tudo que foi criado foi pelo nosso Deus. Ninguém criou nada nessa terra, irmãos. Quem criou foi Deus. Tudo que esses homens fazem é pegar a matéria que já foi criada e reconstruir algo. Carlão, mas ele construiu sei lá o quê. Quem construiu foi o nosso Deus. A matéria veio do nosso Deus. Ninguém tem poder de construir nada, só existe um Deus. Ah, mas e o cara que inventou a lâmpada? Ele não construiu, quem criou foi Deus. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é o único digno de honra e de glória. Então para de idolatrar pessoas, para de idolatrar coisas. E se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos render todos os dias glória ao nosso Deus. Render tudo que nós temos, tudo que nós somos a Deus. Talvez você está falando assim, mas isso é fácil, Carlão. Mas no dia a dia, isso tem que acontecer. É quando você prospera, é quando você é abençoado, é quando você trabalha e recebe seu salário, é quando você é abençoado na sua família, no seu casamento. Você deve render glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28, se a banda puder subir. Olha o que vai dizer. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são. É interessante, né, irmãos? É meio que uma humilhação, né? Chamou a gente de insignificante, desprezado e não é nada. Às vezes você fica bravo quando as pessoas te chamam assim, né? Mas é verdade.
Diante do nosso Senhor é isso que nós somos, indesprezíveis. Não temos nada, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Sabe para quê? Para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós devemos nos gloriar no Senhor, irmãos. Amém ou não amém?